Olá, tortuguinhas, como vão vocês? O vídeo de hoje é muito especial porque é sobre um dos meus filmes favoritos. Eu tô esperando há mais de 10 anos o Avatar 2. No caso, todo mundo que viu o primeiro e se apaixonou também tá esperando, né? Não sou só eu, claro. Mas, só pra vocês terem uma noção, esse vídeo não vai ter spoiler específico, porque eu ainda quero fazer um segundo sobre as espécies do filme, né? As espécies inspiradas nas espécies reais, pelo menos que eu reparei. Só que tá muito recente, então eu não tenho muita imagem na internet pra mostrar, por isso que eu decidi fazer esse vídeo primeiro. Mas vem mais vídeo por aí sobre o filme, tá? Falando das espécies que eu reparei, que eu achei super legal, as adaptações, evoluções e tal, que eu fui reparando. E esse vídeo daqui eu vou comentar sobre os pontos que eu mais gostei no filme. Claro, se você não sabe sobre o que é o filme, se você viu o trailer e o trailer não fala muita coisa, você vai tomar um spoiler ou outro, mas é spoiler generalizado, digamos assim. Não é nada específico, tá? Eu só vou comentar o assunto do filme, pontos importantes, mas que eu acho que todo mundo já deve ter reparado porque é bem parecido com o primeiro filme. Minhas redes sociais estão aqui do lado se tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeo. Também tem os comentários aqui embaixo para isso. Se inscrevam no canal, sejam membros se puderem. E meu Pix está sempre aqui na tela se quiserem contribuir com alguma coisa. E também me avisem se quiserem outros filmes, tá? Que eu reaja, ou até reagir mesmo, dependendo do que for. Seria legal. Então, como eu falei, eu ainda vou fazer mais vídeos sobre Avatar no geral, tanto o primeiro quanto o segundo, né? Unidos. Esse daqui é mais sobre o segundo e as questões todas que eu achei interessantes e importantes até de falar, tanto sobre biologia, animais no geral e meio ambiente também. Claro, não vou falar que é um filme perfeito, é um filme incrível, parece que eu acordo de um sonho toda vez que eu vou ver, tanto o primeiro quanto esse segundo agora, mas eu não tô aqui pra falar de roteiro, não tô aqui pra falar de visual, mesmo sendo um visual incrível. Eu tô aqui pra falar sobre meio ambiente e animais, né? Mais ou menos ali. Infelizmente não estou sendo paga pra isso, bem que eu poderia pelo menos receber um convite, né? Pra assistir filmes e depois fazer vídeos sobre, tipo, o Jurassic World, Jurassic Park, quando saíram, Avatar, outros filmes assim, né? Mas enfim, infelizmente não acontece. Fica aí a dica, produtoras. O primeiro ponto que eu quero comentar, que eu acho super importante, que abordam muito no primeiro filme, que você, concordando ou não, é o ponto-chave do filme também, é justamente dos povos nativos. Então, os Na'vi são os povos nativos, são o povo nativo, né, na verdade. No segundo filme mostra um pouco mais dessa pluralidade. Então, mostra que eles não são um único povo. São vários povos, são várias aldeias diferentes, justamente porque mostra também isso dos... Como é que é? Povo dos Recifes. Tinha esquecido o nome, mas é isso. Que é incrível, eu queria muito fazer parte dessa aldeia porque eu me identifiquei muito, é incrível. Tem o povo da floresta, que já é o do primeiro filme, nesse segundo a gente é introduzido ao povo dos Recifes. E assim, é incrível, porque justamente mostra essa pluralidade. Indígena não é só um, existem milhares de aldeias, de comunidades ao longo do mundo, não só do Brasil. Então acho isso genial ser colocado à prova. Querendo ou não, isso poderia ter sido mostrado no primeiro filme, mas assim, o segundo foi mais focado nisso. E por mais que só tenha aparecido dois povos, né, o da floresta que a gente já conhece e o dos Recifes, eles também mostram que existem vários outros. Inclusive tem um trechinho que mostra outros povos, assim, de uma maneira ruim. Não vou explicar porquê, vou só deixar fora de contexto para vocês não tomarem tanto spoiler assim. Mas achei isso genial. E mostra justamente também que cada um por mais que seja parte de um todo, né, tudo indígena, povo nativo, ainda assim cada um tem suas diferenças, sua cultura diferente, mesmo fazendo parte de um todo. Então isso é incrível e acontece na vida real. E também volta na questão toda de pertencerem àquele lugar antes de todo mundo, porque eles são os povos tradicionais, são os povos nativos, como o nome já diz. Um ponto também muito interessante que eu achei é a questão sobre ser indígena. Tem muito essa questão até hoje em dia. Eu não vou falar porque não vou me aprofundar no assunto, na verdade, porque não sou indígena. Eu quero, inclusive, chamar alguém para falar sobre isso aqui no canal, mas tem vários indígenas no Twitter, no Instagram, no YouTube, para vocês também tirarem essas dúvidas, porque ser indígena não é necessariamente nascer numa aldeia. Você tem toda a questão cultural do povo, da aceitação. Não é isso de ter traços, inclusive isso é até meio, como é que eu vou falar, preconceituoso de você falar, tem traço indígena. Não é só isso. Ser indígena é uma questão muito maior do que apenas ter um traço específico, até porque, né, isso é meio errado de falar. Mas tem toda essa questão da cultura, da aceitação do povo, você se identificar e ter toda essa questão
envolvida. Então isso é muito interessante porque, no caso, o povo lá dos Recifes fica em dúvida sobre os filhos deles. Tem mais de um no trailer, eu achei que só tivesse um, mas enfim, infelizmente toma um spoiler aí. Mas os filhos são justamente mestiços, porque o Jake Sully é um humano que virou um nave, então ele é mestiço, e a Neytiri já é Avatar, né? Já é um nave original. Então, querendo ou não, os filhos têm aqueles traços meio mestiços, mas só por isso eles são menos nativos? Por isso eles são mais nativos? Fica aí a questão. De novo, não tem propriedade nenhuma para falar sobre isso, então pesquisem por fora e, se eu puder, claro, eu vou trazer gente para cá pro canal, porque tem muitos nomes, inclusive, que eu adoro, que eu espero que aceitem meu convite. Também, igual ao primeiro filme, tem a relação do ser humano com a natureza. No caso, eu acho que tem dois extremos muito grandes, que são o povo nativo vivendo em simbiose, né, com a natureza, naquela relação harmoniosa, se aproveitando dos recursos de maneira sustentável e saudável. Ao mesmo tempo, a floresta tá ali intocada, tá saudável, o povo também. Mas também tem a relação do outro extremo, que é dos invasores, que é a ganância, a exploração, tanto animal quanto vegetal, mineração, extrativismo. Então, isso também é muito interessante. É aquilo, eu poderia fazer 1001 vídeos só sobre Avatar, porque são questões incríveis. São questões importantíssimas de serem discutidas, mas que, infelizmente, às vezes as pessoas acham que só porque é da ficção, tá lá na ficção e não pode ser trazido para a vida real. Muito pelo contrário. Inclusive, a ficção, às vezes, é baseada na vida real, como foi o caso. E também sobre essa relação, a gente também pode falar da relação do colonizador, do invasor, e também a destruição do meio ambiente. E isso também pode ser fazer uma alusão, né, à colonização, à invasão portuguesa, espanhola, enfim. Não estou querendo citar só uma, porque não foram só essas, mas foram as que a gente mais conhece da escola, né? Então, sim, teve tudo isso igualzinho, teve escravidão, teve o aproveitamento e exploração de um povo que já era nativo do lugar, que usava o meio ambiente de forma benéfica e depois passou a ter que fazer de uma maneira horrível porque foi escravizado para isso e perdeu sua cultura, perdeu todo o seu costume, perdeu sua tradição por causa dos invasores. Então, mesma coisa. Infelizmente, é a história se repetindo, dessa vez na ficção. E isso acontece até hoje, tá? Parece que é uma coisa de, isso só aconteceu em 1500, quando os portugueses chegaram. Não, isso acontece até hoje. Povos indígenas são atacados e destruídos até hoje, e muita gente finge que não acontece, ou nem sabe que acontece, porque nem sabe que existe indígena até hoje. Tem gente ignorante a esse ponto, porque vive numa bolha. Então eu tô aqui pra trazer informação também. Mais uma vez, é muito importante falar sobre essas questões, principalmente indígenas, porque indígena tem tudo a ver com o meio ambiente e sua preservação. E em relação à ganância do ser humano, né, que eu falei da destruição do meio ambiente, foi baseada na exploração animal, nesse caso no Avatar 2. O primeiro foi mais do meio ambiente, né, por causa do extrativismo, mineração. O segundo é mais animal. Por quê? Eles fizeram uma alusão ali a âmbar de baleia, porque tem um animal muito interessante, muito legal. Se não me engano, são os Tuluk, o nome. Desculpa, gente, eu sou muito ruim com o nome. E eu só vi uma vez até agora, eu quero ver pra anotar tudo de novo, só que é difícil fazer isso no cinema, nem ainda não saiu em streaming, nem nada disso. Então, vocês vão ter que me perdoar, por isso que eu quero esperar um pouco pra fazer sobre as imagens, sobre os animais, porque aí eu vou conseguir botar a imagem pra vocês, porque, né, não posso tirar foto do cinema por enquanto, nem anotar nada. Mas é muito interessante porque na hora que eu vi essa extração, eles matam muitos desses animais que parecem baleias, mas que não são, porque não... tem traço de baleia ao mesmo tempo que tem traço de peixe, o que é muito interessante, achei incrível. Mas eles matam esses animais por causa de uma coisinha, que é no cérebro, enfim, no palato, que tiram e é a fonte da juventude, como se fosse assim. E matam o animal só pra isso. Eles não aproveitam carcaça, eles não aproveitam óleo, eles não aproveitam nada. Eles matam o animal só por aquela coisinha, um animal gigantesco. Então isso é muito interessante, porque também acontece hoje em dia. Tem uma cena que eu chorei. Esse filme é pra você chorar, porque pelo menos a gente que trabalha com o meio ambiente, com animais, que conhece essas práticas, porque não dá pra saber tudo, mas às vezes a gente sabe do que acontece do outro lado do mundo em relação à maldade humana em relação aos animais. Então tem cenas assim que você chora pensando que isso acontece de verdade, mesmo sendo um filme, porque na verdade, né, isso ocorre. E, enfim, eu lembrei desse negócio porque tem a cor de âmbar. E eu não sei se vocês conhecem, mas existe uma coisa chamada âmbar de baleia, que é basicamente cocô de baleia que vale milhões.
porque é feito para perfume, para fixar perfume, por isso que perfume é caro, perfume chique, né? Enfim, eu vou fazer um vídeo só sobre âmbar de baleia, se vocês tiverem interesse, porque é muito interessante, mas ao mesmo tempo é isso. Assim, âmbar de baleia não faz tão mal, porque querendo ou não, você não precisa matar a baleia para isso, mas é justamente esse ponto de exploração animal e morte desnecessária, querendo ou não. E um ponto que eu já falei, mas eu vou aprofundar um pouco mais aqui, é justamente sobre a crueldade que acontece com o meio ambiente e animais hoje em dia. Então, faz alusão à caça de baleias, que acontece principalmente lá no Pacífico, faz alusão justamente à exploração animal, a você matar um animal só por causa de um recurso e não aproveitar o resto da carcaça, por exemplo. Enfim, ganância humana, né? Não tem muito como fugir disso, porque o mundo é movido a isso. E eu falo ganância humana não querendo generalizar, porque isso beira o ecofascismo, né? Mas eu acho que dá pra entender. É mais do colonizador e do mundo capitalista e não necessariamente todo mundo que vive nele. Porque também tem esse discurso, que eu quero fazer um vídeo sobre isso, porque muita gente confunde falando, o mal do planeta estar acabando é o ser humano. Não, gente, isso é discurso ecofascista. Eu também demorei um pouco pra entender, porque antigamente, quando eu tinha menos conhecimento, né? Eu ficava, ser humano é um lixo, ele que destrói o planeta. Você não pode falar isso do povo indígena, por exemplo, porque não são eles o problema. O problema é justamente o capitalismo e quem gere isso, quem financia. E não são os indígenas. Não sou eu nem você que financia o capitalismo. E assim, é um assunto bem delicado, que eu quero muito fazer vídeo. E vocês vão ter que ficar com esse spoiler aí do vídeo, porque é um discurso bem polêmico e é um assunto bem polêmico, que gera muita discussão, inclusive calorosa. Ignorem a ambiência toda errada e estranha, porque eu tava editando esse vídeo e lembrei de um ponto muito importante, que é muito interessante, inclusive, que daria um vídeo sobre isso, porque é muito legal mesmo. Mas, enfim, eu não consegui gravar antes, então eu tô gravando agora, desculpa. Mas um ponto muito interessante também que fala sobre o final do filme é que o filme é um ciclo. Porque a vida é um ciclo, então eu achei isso genial, porque começa com a vida e termina com a morte, como todo ser vivo acontece. Então, eu acho esse conceito de energia emprestada, no caso da Eiwa, da árvore da vida, muito interessante, porque é uma coisa que, querendo ou não, eu acredito, não necessariamente nesse sentido, porque cada um tem sua religião, cada um tem sua divindade, tem suas. Tem o que acredita, mas eu acho esse conceito muito legal, porque também, querendo ou não, é um conceito indígena. Não, claro, não tô querendo generalizar falando que todo indígena pensa assim, mas no caso do filme eles pegaram esse conceito e eu achei muito legal porque é até um conceito que existe na química e na física, por exemplo. Lavoisier já dizia, todo mundo já aprendeu no ensino médio, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então a energia que é emprestada no início da vida, depois ela é recuperada para dar início a uma nova vida, não necessariamente nossa, mas às vezes de outro organismo, outro indivíduo. Sei lá, eu acho que é muito doido esse papo, porque tem às vezes a ver com encarnação, mas ao mesmo tempo não tem, porque não necessariamente está interligado. Enfim, esse conceito é incrível, eu daria um vídeo só sobre isso, mas eu só queria deixar esse ponto porque eu achei muito interessante mesmo, porque o filme é fechadinho nesse quesito. De novo, o filme tem muitos erros, né, se você for parar pra pensar, até biológicos, mas e roteiro achei fraco. Mas assim, o visual encanta, todo o conceito do filme também encanta, é Avatar, não tem como não gostar. E é isso. Eu precisava muito falar sobre esse ponto. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vem vídeo mais por aí sobre Avatar. Falei que eu vou fazer um próximo sobre características dos animais, que eu achei interessantes, alguns animais que eu identifiquei, que parecem com um, mas ao mesmo tempo tem características de outro, evolução, adaptação, não sei o que, não sei o que lá. Inclusive eu posso fazer um só comparando também os animais do primeiro com os do segundo, porque é da floresta e do mar. Então tem muitas características ali semelhantes, como se fosse uma evolução divergente, convergente, enfim, tudo isso de biologia. Mas ao mesmo tempo também tem do mar, então, assim, tem animais bem diferentes do primeiro filme. Enfim, esse. Não tem nem como falar, esse filme é maravilhoso. Vão assistir, por favor. E também vem vídeos por aí sobre os assuntos que eu comentei ao longo desse, né? Povos indígenas e capitalismo e ecofascismo e não sei o que são discursos é, bizarros às vezes, né? Mas são assuntos interessantíssimos que todo mundo que gosta de meio ambiente deveria
pelo menos estudar um pouco mais, até pra não sair reproduzindo besteira, né? Porque a gente escuta tanta coisa por aí e acaba tomando como verdade que nem sempre é verdade. Então, tomem cuidado também com as fontes de vocês. Tô começando a emendar um assunto no outro, né? Mas é porque realmente esse assunto é bem perigoso, né? De você sair falando dessas coisas, reproduzindo tipo isso que eu falei o ser humano é o mal vai acabar com o planeta, e não é verdade. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, até a próxima. Nha!